Olá, muito bom dia, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Andréa Arcuri e eu estou aqui hoje para esclarecer algumas coisas como preparar um pão de farinha de amêndoas. Primeiro, começando pela farinha. Eu normalmente procuro uma farinha de qualidade, onde ela vem descrevendo tudo o que contém, ou seja, ela traz um certificado de originalidade. A gente sabe que por aí existem outras farinhas, outras castanhas, outras amêndoas que dão farinha normal, né? E farinha de amêndoa é uma só. Então, normalmente eu compro aquela que tem um certificado. Quando eu não encontro, eu faço em casa a minha farinha. Então, aí eu compro a amêndoa, tem todo um processo para se fazer. Uma hora que eu tiver oportunidade, eu passo para vocês na íntegra, tá? Então, ela vem com prazo de validade, deve ser conservada pelo menos depois de aberta na geladeira, tá? Não dá para você pensar em deixar ela fora da geladeira, tá bom? Daqui a pouco eu volto com detalhes, então aguarde. Bom, estamos de volta aqui com o nosso pão de farinha de amêndoa. Então, eu vou utilizar aqui 400 gramas de farinha de amêndoa. Essa quantidade vai me render pelo menos 3 pães de 300 gramas, tá? Vou utilizar aqui no contexto a chia, tá? Quanto mais graúda, mais bonito fica o pão, tá? Quanto mais quantidade você utilizar, mais escuro fica o pão. Então, quanto menor ela, mais escuro vai ficar o seu pãozinho. Vai lembrar assim um pãozinho integral. Então, vou usar aqui, para cada 100 gramas, 1,5 colher de sopa de chia, tá? Vou utilizar também aqui fisilho. No caso aqui, o meu é aquele mais escurinho, que é a casca dele, né? Ele é um pouquinho mais escuro. Também vai escurecer seu pão, tá? Quanto mais clarinho, mais branquinho você queira o pão, então aí acrescentar essas farinhas mais escuras vai escurecer. Então eu tenho que procurar o fisilho mais clarinho, mais branquinho. Não vou utilizar a chia, vou utilizar aí no caso a farinha de linhaça, a dourada, para poder manter o pãozinho mais claro, tá? O fisilho aqui, para essa quantidade, eu vou usar 4 colheres de sopa, no máximo, tá bom? Não coloque muito, porque senão vai ficar muito úmido e aí vai parecer um pudim e não vai parecer um pó. Eu vou utilizar aqui o fermento fresco, ó, o fermento biológico seco, tá? Vai dar aqui, normalmente um pacotinho desse vem 1 colher de sopa, tá bom? Então, mais ou menos 12 gramas do fermento biológico seco. Vou utilizar também o fermento químico, ele vai ajudar a dar uma força, um empurrão para o seu pãozinho crescer, tá? Mais ou menos aqui uma quantidade igual ao seu fermento biológico, ou seja, 10 a 12 gramas do fermento químico. Bom, pode ser a marca que você achar melhor. Uma vez colocado esses ingredientes, eu vou dar uma misturada, deixar bem uniforme, por causa do fermento, o fisilho, tá? Então, misturando bem. Uma vez bem misturadinho, agora eu vou entrar aqui com sal. Então, eu uso muito sal rosa, eu prefiro sal rosa do que qualquer outro tipo de sal. Então, eu já me habituei na quantidade e tudo mais. Eu vou usar aqui, para essa quantidade de farinha, 8 gramas, tá? 8 gramas de sal, vai dar mais ou menos umas 2 colheres de chá, a 2,5, vai depender da sua colher, tá bom? Como essa diferença existe, na maioria das vezes com colheres, né? Então, por isso eu falo em peso, o peso é mais exato, então 8 gramas é 8 gramas, não vai fazer diferença,
tá bom? Vou entrar aqui também com azeite. Poderia entrar com óleo de coco e fica a sua preferência. Então, eu vou utilizar aqui 1,5 colher de sopa, tá? 1,5 colher de sopa. Vai dar de 5 a 8 gramas, tá bom? E depois disso, eu vou entrar com ovos. Os ovos aqui vão ajudar bem na liga e a sustentação do seu pão. Caso você seja um vegetariano, um vegano radical, então eu vou recomendar que você utilize aí a farinha de linhaça, substituindo, tá? Só cuidado na quantidade, porque realmente ela vai ajudar de alguma forma a pesar mais o seu pão. Então, eu acho que é interessante observar essa quantidade. Na farinha de linhaça, eu utilizaria aí no máximo 100 gramas hidratado, tá bom? É o suficiente para você dar essa consistência, tá? Então, aqui eu tô entrando com ovos, vai dar... Aqui eu tenho praticamente 100 gramas de ovos para 100 gramas de farinha de amêndoa, tá? E aqui não tem segredo, é ir misturando para que você chegue no ponto adequado, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como ficou essa mistura. Voltando aqui, na mistura, se eu precisar, eu aqueci um pouco de água filtrada e ela vai entrar caso haja necessidade. Então, normalmente eu deixo para colocar mais no final da receita, ou seja, da mistura, né? Porque tanto o psyllium quanto a chia, eles vão absorver bastante líquido. Então, aquilo que você colocou, no caso aqui, como os ovos, né, que é a parte líquida, o azeite, então elas vão começar a absorver. E a massa vai ficando muito dura, muito firme. Então, aí é a hora de você ir acrescentando a água. Então, vou mostrar aqui para você a água. E desculpe, gente, o mau jeito aqui é que eu não estou conseguindo lidar com essa condição da câmera. Eu troquei o tripé e no fim ficou essa confusão aí. Tá? Então, aqui eu vou misturar. Posso sovar bem, sem medo de ser feliz. A sova vai ajudar a estimular o seu fermento biológico, tá? E a massa tem que ficar numa consistência como se fosse um bolo, a massa de bolo, tá? Se você observar que tá ficando seca, mais um pouquinho de água. Uma boa misturada. Não exagere, porque senão vai ficar um pão murcho. Ele vai assar, cresce um pouco e depois ele murcha, tá? Então, não exagere na água. Então, tá aqui a consistência, tá? Um bolo mais, uma massa de bolo mais firme, tá? E daqui não tem segredo, é só levar na forma. Eu vou utilizar a forminha de alumínio, eu vou untar com azeite. Vai untar com azeite. E vou usar uma balança para poder colocar uma quantidade exata, que é importante, tá? Não cresce, dá problema depois na estrutura do seu pãozinho. Então, tá aqui a massa, essa consistência aqui. Ela vai ficar mais firme, viu? Antes de ir pro forno. Então, antes de ir pro forno, eu vou deixar ela descansando. Descansando. Então, aqui, ó, essa quantidade aqui, 300 gramas de massa. Eu vou acertar a massa aqui na forminha. Isso.
uma vez a massa bem certinha. Agora é deixar ela descansando e crescendo, tá? Daqui a pouco eu volto com a massa crescida. De volta aqui, um pãozinho já assado. Veja que ele fica bem douradinho na superfície. Nós vamos retirar aqui do forno. E para desenformar, não tem outra forma a não ser esperar que ele esfrie, tá? Não faça isso antes de esfriar, que ele vai quebrar todinho. Então, tenha um pouco de paciência. Faça com antecedência para que você não tenha que atirar ele antecipadamente da forma. Ele já vai soltando suavemente as laterais, já vai deixando livre, né? E tá aí. Então é isso. Eu agradeço a sua paciência, a sua participação aqui comigo. Então se inscreva no meu canal, Andréa Maria Arcúrio, no YouTube. Clique no sininho para que você possa receber os meus vídeos. Eu às vezes demoro um pouquinho, mas eu sempre tenho uma novidade para você. Muito obrigada e até a próxima. Estamos aqui de volta então com um pãozinho finalizado. Como vocês viram, a hora que eu tirei do forno. Então aqui acompanhe, eu vou retirar aqui da forma. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Então aqui ele tá fora da forma já. Então, esperou esfriar, a tendência dele é sair perfeitamente, tá? Porque sempre gruda um pouquinho. Mas, esperando esfriar bem, ele solta tranquilamente. Agora, aqui, nós vamos virar o pãozinho, a parte superior que assou. Veja que ele é macio, bem delicadinho. E vamos cortar uma fatia para que você possa ver. Pãozinho cortadinho. É um pão delicado, macio, saboroso. Está servida? Faça. Você vai amar e vai entender que é um pão que sustenta. É um pão que satisfaz bastante. Se você for pensar bem, é um pão que rende. Dá para você fatiar e comer a semana inteirinha, tá? É um pão muito agradável. Pode acompanhar patês, geleias, pode acompanhar frios, se você aprecia. De alguma forma, acompanha muito bem o seu café da manhã, tá? Com um sabor inusitado, um sabor agradável. Então, experimente, tá bom? Qualquer dúvida, lembre-se, lá no meu canal pode deixar a sua pergunta. Lembre de acionar o sininho, de se inscrever. Tudo isso vai ajudar você a me acompanhar e me ajudar também. Até a próxima!